ZYD 989, 107,1 MHz. Rádio Regência FM. Lins, São Paulo. Oito horas. No ar, Jornal da Regência. Produção da equipe 107 de jornalismo. Jornal da Regência. Oferecimento. Big Mart Centro de Compras. Mate Center Materiais de Construção de Cafelândia. E Transportadora Cafelândia. Bom dia, segunda-feira, 11 de março de 2019. Estamos à lua nova. No ar a edição 9713 do Jornal da Regência. Ano 28, verão brasileiro. Condições do tempo. Neste momento aqui em centro do estado, o céu com nuvens, temperatura na casa dos 24 graus. Bom dia, Michel Matias. Bom dia, Gilson. Nesta segunda-feira, uma frente fria no Oceano Atlântico favorece a formação de nebulosidade e chuvas isoladas nas regiões norte do estado de São Paulo, na região de Barretos, no leste paulista, na região de Piracicaba. Nas demais áreas, sol com céu parcialmente nublado e com previsão de chuvas isoladas a partir da tarde em poucas localidades. Aqui em Lins e região, a previsão para hoje é de sol com muitas nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite, probabilidade de 80%, o volume 20 milímetros, umidade relativa do ar mínima de 59%, máxima de 90%. Temperaturas variam, mínima de 20, máxima de 29 graus. Em Campinas, mínima de 20, máxima de 27. Em Santos, mínima de 20, máxima de 27 graus. São Paulo, capital, mínima de 19, máxima de 26. A previsão para os próximos 2 dias aqui para a nossa região é de temperaturas variando, mínima de 20, máxima de 31 graus, probabilidade de chuva de 75%, dados do Instituto de Pesquisas Meteorológicas da Unesp de Bauru. Destaques desta edição. Bolsonaro e Maia se reúnem para discutir a reforma da Previdência. Alexandre Garcia fala dos problemas brasileiros com corruptos e reforma da Previdência. Construtora entregou as chaves do residencial Vida Nova Lins 2 aqui em Lins. Ministério Público abre ação contra prefeito de Penápolis e secretários e empresários por improbidade. A Câmara de Lins tem sessão hoje à noite. Destaque será a discussão sobre a criação de cargos para vigilância sanitária. Em Botucatu, os Correios entregam cerca de 73 mil carnês do IPTU deste ano. Esportes na Rádio Campeã. O linense deve apresentar hoje o novo treinador. Júlio Sérgio foi demitido depois da derrota lá em Piracicaba na sexta-feira. Tuca Andrade é o nome anunciado pelo local. Uma outra informação do linense é que hoje será assinado o contrato da obra da arquibancada do Gilbertão. Ainda, Paulistão da A2, o próximo adversário do linense no derby no domingo que vem, o penapolense perdeu em casa neste fim de semana e segue lá na zona da degola. A3, o Noroeste empatou em Osasco, Rio Preto venceu o Primavera. Elite do Paulistão, no clássico, empate entre Corinthians e Santos. Mirassol empata com o Palmeiras. O São Paulo também empatou na rodada. O Novo Horizontino joga hoje. 8h05. Estamos apresentando Jornal da Regência. Oferecimento. Big Mart Centro de Compras. Mate Center Materiais de Construção de Cafelândia. E Transportadora Cafelândia.
Transportadora Cafelândia, referência nacional no setor de logística e transportes. Frota moderna, preparada para transportar açúcar, gesso, calcário, soja, grãos em geral, entre outros. Agregue seu caminhão à nossa frota. Em breve, posto de combustíveis, estrutura de primeira, com localização privilegiada. Transportadora Cafelândia, Rua Antônio Ruiz Gimenez 641, no Distrito Industrial de Cafelândia, próximo a Marechal Rondon. Ligue 14-3554-2228. A usina Lins iniciou suas atividades em 2007, sempre buscando contribuir para o desenvolvimento sustentável da região. E orgulha-se em ter construído uma história de respeito e credibilidade com seus colaboradores, parceiros e comunidade onde atua. Usina Lins, há 10 anos, produzindo energia renovável para um mundo melhor. Estamos apresentando Jornal da Regência. Oferecimento Big Mart Centro de Compras, Mate Center Materiais de Construção de Cafelândia e Transportadora Cafelândia. 8:07. Indicadores econômicos. Fechamento da última semana, sexta-feira, 8 de março. Na última semana, o Ibovespa subiu 1,9% aos 95.364 pontos. O índice teve avanço de 0,8% na semana passada. A moeda norte-americana recuou 0,39%, vendida a 3,86. Na última semana, o dólar subiu 2,38. Neste ano, o acumulado é de 0,13%. O euro teve alta de 0,43 a 4,34. O grama do ouro na BMF fechou cotado a 161,58. O FESP 26,53. O FM de Lins R$3,7356. A caderneta de poupança rende hoje 0,50%. A nova caderneta de poupança tem rendimento de 0,37%. Cotações das culturas e produtos do agronegócio. A arroba do boi gordo no estado fechou cotada a 150,69. O açúcar é cotado a 67,72 a saca de 50 quilos. O café tem preço de R$ 403,09 a saca de 60 quilos. O milho na BMF é vendido a R$ 42,13 a saca de 60 quilos. No estado, o leite é comercializado a R$ 1,4209 o litro. A tonelada da cana-de-açúcar é cotada a R$ 62,85 campo e R$ 70,21 esteira. Oito e 9. Presidente Bolsonaro e o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, se reúnem para discutir reforma da Previdência. Denise Coelho. Às vésperas do início da tramitação da reforma da Previdência, os presidentes da República, Jair Bolsonaro, e da Câmara, Rodrigo Maia, reuniram-se neste fim de semana para discutir o assunto. O encontro representa um passo importante para a união entre o Executivo e o Legislativo para o avanço da proposta na Casa. Na Câmara, líderes partidários devem começar nesta semana uma articulação intensa para indicar os nomes que vão compor a Comissão de Constituição e Justiça, primeiro local por onde vai passar a reforma. Já a análise do mérito só será feita depois numa comissão especial, que deve ser palco de grandes discussões entre governistas e oposição. Aliados de Bolsonaro cobram da líder do governo, Joyce Hasselmann, que o próprio presidente seja uma espécie de garoto propaganda para estimular mais apoios. Que o presidente da República seja o garoto propaganda, porque ele é um fenômeno de comunicação nas redes. O presidente Bolsonaro também deve receber lideranças dos partidos no Planalto para tratar do assunto nas próximas semanas. O Senado também pode iniciar a formação de uma comissão especial
para acompanhar os trabalhos da Câmara na análise da reforma. A intenção é acelerar os trabalhos e já incorporar sugestões dos senadores à proposta. Na quarta, o ministro da Economia será ouvido pelos senadores no plenário da Casa. Segundo o senador Randolph Rodrigues, da Rede, uma sessão com Paulo Guedes é o primeiro passo de diálogo com os senadores. Para explicar reforma da Previdência, Pacto Federativo. Para ser aprovada, a reforma precisa do voto de, no mínimo, 308 dos 513 deputados em 2 votações. No Senado, também são 2 votações com aval de, no mínimo, 49 dos 81 senadores. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson e Denise Coelho. 8h11. O comentário de hoje. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Gilson, Michel, equipe e a você, ouvinte Regência, em Lins, Cafelândia, Marília, mais 80 municípios na área entre Bauru, Araçatuba e Rio Preto, também em locais mais distantes. Na primeira interpretação deste começo de semana, Alexandre Garcia trata de corrupção e da reforma da Previdência. Direto da capital do Brasil, bom dia. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Gilson. Bom dia, ouvintes do Jornal da Regência. O Brasil tem problema, sim. Tem problema com os corruptos e com aqueles que apoiam os corruptos, portanto, apoiam a corrupção. Problemas com fanáticos por ideologias que nunca deram certo na prática, só dão certo na teoria, né? Agora, bandeira do Brasil, hino nacional, cor de criancinha, de roupa de criancinha, isso não é problema, né? Parece que estão invertendo as coisas. Tem gente que acha que um jato de urina é mais importante do que tudo que acontece na Lava Jato. Eu acho que é muita gente que entrou na campanha eleitoral só falando de Bolsonaro, né? Inclusive nos debates em que ele estava ausente porque havia sofrido uma tentativa de homicídio, só falaram nele, ele era o personagem principal de debate onde ele não estava. Aí se deram conta, tardiamente, que ajudaram a elegê-lo e agora parece que querem compensar isso, né? Invertendo as coisas. Foram vítimas de extrema ingenuidade. Eu acho que o importante hoje, mais importante talvez depois de tudo que já foi feito nesse pouco tempo, né, é a reforma da Previdência, já que o Brasil tem 94 milhões de brasileiros que dependem do Estado, entre funcionários públicos da ativa e inativos, seus pensionistas e todos aqueles que estão em programas sociais. Isso dá 44% da população brasileira. E que podem ficar sem rendimentos ou com menos rendimentos se a Previdência quebrar. De Brasília, para a Regência FM, primeiro lugar em Lins e região, Alexandre Garcia. Alexandre Garcia volta ainda hoje com um novo comentário, 8h14. Vamos para a região. O Ministério Público abre ação contra o prefeito de Penápolis e secretários e empresários por improbidade administrativa. Tony. O Ministério Público protocolou quinta-feira uma ação civil pública contra o prefeito de Penápolis, Célio de Oliveira, e mais 4 pessoas por improbidade administrativa. O processo é sobre supostas irregularidades no contrato de uma empresa para capinação e limpeza de áreas públicas. De acordo com a ação, a prestação de serviço ocorreu em 2013 e 2014, no primeiro mandato de Célio de Oliveira. Além do prefeito, são denunciados 2 ex-secretários municipais e 2 empresários. A assessoria da Prefeitura de Penápolis declarou que Célio de Oliveira não havia sido notificado oficialmente, por isso não iria se manifestar sobre o assunto. De acordo com o promotor João Paulo Serra Dantas, a empresa apresentou várias notas por serviços executados, mas que, segundo o Ministério Público, na verdade, não foram feitos e a Prefeitura não fiscalizou. O contrato firmado com a Prefeitura durou 2 anos e, de acordo com a promotoria, lesou
levou os cofres públicos em R$702 mil em valores atualizados. O Ministério Público pediu para a Justiça, em caráter liminar, bloquear os bens dos envolvidos até o valor do prejuízo indicado na ação. Caso sejam condenados ao fim da ação, além de ressarcir os valores, os 5 citados na ação podem ter os direitos políticos cassados, pagar multa e ficarem impossibilitados de assumir cargo público. 8h15. Em Botucatu, os Correios entregam cerca de 73 mil carnês do IPTU deste ano. Sheila? Os Correios estão entregando os quase 73 mil carnês do Imposto Predial Territorial Urbano em Botucatu. A expectativa do Poder Público Municipal é que até o dia 15 de março toda a população já tenha recebido os boletos para pagamento. A exceção fica para os bairros Residencial para Todos, Residencial Caimã, Residencial Jardim do Bosque, Conjunto Habitacional Jardim Nova Esperança e Conjunto Habitacional Jatobá, devido os Correios não realizarem a entrega de correspondências nestes bairros. Os moradores dessas localidades deverão retirar o carnê na seção de tributos imobiliários da Prefeitura ou solicitar a segunda via no site da Prefeitura. A segunda via do imposto já está disponível no www.botucatu.sp.gov.br. O prazo para quem for pagar um imposto em cota única ou para o vencimento da primeira parcela é o dia 29 de março. Os que optarem pelo pagamento integral à vista terão 5% de desconto. Quem preferir parcelar a contribuição poderá fazê-la em até 10 vezes, desde que a parcela não seja inferior a R$50. Para retirar a segunda via pela internet, o contribuinte deve acessar o site www.botucatu.sp.gov.br. A inscrição do imóvel pode ser obtida por intermédio de um carnê do IPTU de anos anteriores. 8h17. A Câmara de Lins realiza hoje a 6ª sessão ordinária. Os trabalhos começam às 8 horas da noite com o uso da tribuna livre pelo bispo diocesano de Lins, Dom Francisco Carlos da Silva. Ele falará sobre a abertura da campanha da fraternidade deste ano com o tema Fraternidade e Políticas Públicas. 3 projetos estão inscritos na ordem do dia. Projeto de Lei Complementar 46 do Executivo, que cria cargos de agente de inspeção sanitária. O projeto de lei 8 do vereador subtenente Eloy, que denomina a Praça 1º Sargento PM João Erasmo Perim, o Sistema de Lazer 1 do loteamento residencial Jardim Dona Eugênia, e o projeto de lei 176 do vereador Dr. Leão, que denomina Junichi Tokumoto, a Rua 2 do loteamento residencial Himalaia. Os trabalhos da Câmara de Lins começam às 8 horas da noite. Diversão na Regência, a rádio das grandes promoções. Nesse fim de semana, ouvintes Regência ganharam brindes especiais. Na última sexta, entre os participantes dos palpites, a participação pelo Face e ao vivo, Juan Diego Ribeiro ganhou o mascote do elefante. Nesta manhã, Regência, no Você Faz o Sucesso, tem convites para o cinema, entre outros brindes especiais. Participe pelo Face, WhatsApp ou pelo telefone. Ontem ganhou o kit churrasqueiro com faca, garfão e estouro com a marca Regência, Rosana Carvalho, ouvinte do Jardim São Francisco. Participe fazendo o cadastro no WhatsApp Regência. A qualquer momento durante a programação gostosa de ouvir, você pode ganhar caneca personalizada. A participação é pelo telefone e com adesivo Regência colado em seu veículo. Retire o adesivo aqui na Pedro de Toledo 355. Acesse também nossa fanpage no Face Regência Líder pra Valer. A Fraternidade Feminina do Cruzeiro do Sul realiza amanhã o Bazar da Pechincha no Lactário Urinense. Será a partir das 7 horas da manhã. A renda é beneficente. 8h20. Aconteceu na manhã do sábado a entrega das chaves
das 562 casas do residencial Vida Nova Lins 2. A Pacaembu Construtora investiu 56 milhões através do programa Minha Casa Minha Vida. O novo bairro conta com 14 ruas, uma avenida e as redes de água potável, esgoto sanitário e águas pluviais já interligadas às redes e ramais da cidade. O diretor de obras da construtora Pacaembu, José Stuck, fala ao Jornal da Regência. Bom dia. Bom dia. Hoje podemos dizer que é o dia mais importante, né? Desde o início da obra, esse é o dia mais importante, no dia que as famílias consigam pegar as chaves aí da sonhada casa, né? Uma obra que nós, graças a Deus, conseguimos construir aí bastante acelerado aí, num tempo recorde, podemos dizer, com toda a qualidade que vocês estão vendo, né? Um bairro planejado, com ruas largas, uma avenida de entrada, né? Toda a infraestrutura, água, energia, esgoto, pavimentação, drenagem de água pluvial. Então, seja um bairro completo, onde essas pessoas possam viver felizes aí num lugar digno e realizando o sonho, né? Essas casas já estão prontas para morar, com água e luz ligada. Então, já tem caminhão de mudança, não sei se vocês viram, tem caminhão de mudança já aí, então a casa está pronta para ser habitada. Então, hoje muita gente já mudam, então, assim, não tem palavras para descrever esse dia. E um céu tão azul, tão bonito, então, para nós da construtora, realizar o sonho hoje de mais 562 famílias, realmente não tem preço. Estamos muito felizes e agradecemos a cidade de Lins pela recepção, uma cidade que nós já tivemos outros empreendimentos e sempre somos muito bem recebidos aí por toda a população. Então, uma cidade maravilhosa. E esse planejamento futuro da Pacaembu para o município de Lins, tem mais alguma coisa em vista, hein? Sim, aqui mesmo nesse bairro tem mais uma continuidade da segunda etapa. Os projetos já estão em aprovação, então no futuro próximo aí teremos a segunda etapa aqui do Vida Nova Lins. A empresa pensou nessas áreas também específicas para o comércio. Dentro do conceito do bairro planejado, além de toda a infraestrutura, as ruas largas, acessíveis, toda a acessibilidade, também temos os lotes comerciais, que agora no segundo momento serão comercializados, né, aberta a comercialização, quem tiver interesse vai poder adquirir esses lotes, e dentro do planejamento esse bairro, num período bem próximo com as construções dessas áreas comerciais, ele torna-se um bairro independente, que é o objetivo das construtoras, que para cá venham farmácias, padarias, distribuidora de gás, mini mercados, então que torna esse bairro independente dentro do nosso planejamento. Na região, a empresa também tem empreendimentos? Sim, entregamos recentemente agora em Marília, no final do ano, entregamos um empreendimento. São José do Rio Preto, estamos fazendo mais de 1.300 casas. Estamos também em Votuporanga, Ribeirão Preto, Franca, Olímpia, Barretos, Itapetininga. Estamos espalhados aí pelo estado de São Paulo, graças a Deus. 8h23. A seguir, o Linense terminou a rodada na 8ª posição e hoje anuncia a chegada do novo treinador para esta reta final da primeira fase do Paulista da A2. Na rodada do fim de semana, o próximo adversário do Cal, Penapolense, perdeu mais uma, segue na zona da degola. Pela Série A3, o Noroeste empatou, o Rio Preto venceu. Clássico da Elite teve empate entre Corinthians e Santos. Ainda, a Ventania descelhou casas aqui em Lins e 3 pessoas morreram em um acidente na ponte de Porto Ferrão, entre Borborema e Pongaí. Um carro caiu no Rio Tietê. Estamos apresentando Jornal da Regência. Oferecimento Big Mart Centro de Compras, Mate Center Materiais de Construção de Cafelândia e Transportadora Cafelândia. Aniversário Big Mart. 20
anos, Big Mart, e você? Promoção de aniversário Big Mart, são 500 prêmios esperando por você. Vem economizar. É aniversário Big Mart. 20 anos é de Big Mart. A cada R$50 em compras, você ganha um cupom para concorrer. TV, celular, máquina de lavar, micro-ondas, tablet, bicicletas. E no dia 6 de abril, o grande sorteio de 7 gols, 0 quilômetro. 20 anos é de Big Mart. Estamos apresentando Jornal da Regência. Oferecimento Big Mart Centro de Compras, Mate Center Materiais de Construção de Cafelândia e Transportadora Cafelândia. 8h25. Esportes. Superliga de Vôlei Feminino. O SESI Vôlei Bauru conquistou na noite de sábado uma apertada vitória sobre o Pinheiros por 3-2 pela 10ª rodada do retorno da Superliga Feminina, a penúltima da fase de classificação. O resultado apenas manteve as baruenses já classificadas aos playoffs na luta pela 5ª colocação. Com resultado de 3-2, o SESI Bauru somou apenas 2 pontos e foi a 36, mesma pontuação do Osasco, o 5º colocado, que tem um jogo a menos. Nesta sexta, às 9h30 da noite, o SESI Vôlei Bauru joga em casa, no ginásio Panela de Pressão, diante do Fluminense. Futebol, começando pela Série A3 do Paulistão, o Rio Preto venceu. O Rio Preto, no sábado, bateu o Primavera por 1-0. Tivemos ainda no sábado o Velo Clube, que goleou São Bernardo 4-0. Osasco, Audax e Noroeste ficaram no 1-1, mesmo resultado de Comercial e Desportivo Brasil. O Batatais venceu São Carlos 3-1. Capivariano derrotou o Grêmio Osasco 2-0. E ontem o Olímpia venceu o Monte Azul por 1-0. O Velo lidera a 3 com 25 pontos, seguido pelo Desportivo Brasil com 21. Noroeste é o terceiro na tabela, tem 21 pontos também. O Rio Preto é o 7º colocado com 14 pontos. 8h27. Série A2, na sexta-feira, abrindo a rodada, o Linense perdeu lá em Piracicaba 2-1 para os donos da casa. O 15 de Piracicaba é o segundo colocado com 23 pontos. A rodada acabou até favorecendo o Linense, que terminou na 8ª posição, fechando aí o G8. O Linense que soma 13 pontos. Os outros resultados do fim de semana. No sábado tivemos Santo André 0, Internacional também 0. Votuporanguense venceu Taubaté 1-0. Rio Claro e São Bernardo empataram em 1-1. O Atibaia derrotou o Penapolense ontem por 2-1. Tivemos ainda ontem Juventus e Água Santa. O Juventus venceu por 1-0. A Portuguesa Santista também por 1-0 derrotou o Sertãozinho. E a Portuguesa venceu o Nacional por 1-0. Água Santa lidera com 25 pontos, seguido pelo 15 com 23. A Portuguesa Santista tem 20 e está na 3ª posição. Em 4, Juventus 19. Em 5º, Rio Claro com 18. Internacional é o 6º com 17. Votuporanguense na 7ª posição com 15. O Linense é o 8º, tem 13 pontos e fecha a zona de classificação. O Santo André também chegou a 13 pontos, mas é o 9º colocado. Em 10º está o Nacional com 12, o Atibaia também tem 12. 12ª posição, Taubaté com 11, ao lado da Portuguesa de Desportos. O Sertãozinho é o 14º com 10. Na zona da degola está o Penapolense com 7 e o São Bernardo com 6. O Linense volta a jogar no próximo domingo, faz derby aqui em Lins, no Gilbertão, às 10 horas da manhã, com o Penapolense do técnico Edson Só. E depois do resultado negativo, na sexta-feira, lá em Piracicaba, a diretoria atleticana decidiu pela dispensa do técnico Júlio Sérgio. Ele não comanda mais a equipe. O novo treinador já foi definido ontem pela diretoria.
Trata-se de Tuca Guimarães. Ele vai substituir Júlio Sérgio, deve ser apresentado inclusive ainda hoje para iniciar os trabalhos nesta reta final de campeonato. Temos aí mais 4 jogos para fechar a primeira fase e o principal objetivo é manter o Linense no G8, classificar a equipe para a próxima fase. Outros nomes chegaram a ser discutidos, no entanto, Tuca Guimarães, que vinha dirigindo o Boa Esporte no Campeonato Mineiro e que nos últimos 2 anos fez sucesso aqui no estado de São Paulo em situações similares, acabou sendo o escolhido e acertou a sua vinda para o CAL. Ele já passou pela Portuguesa, Figueirense de Santa Catarina, Atlético Sorocaba e também Noroeste. Em 2017, Tuca Guimarães assumiu o Nacional na A3 com o time correndo o risco de rebaixamento. Ele conseguiu acertar a equipe, classificou e conquistou acesso, sendo campeão inclusive da competição naquele ano. O mesmo aconteceu na temporada passada com o mesmo Nacional na A2. O time não vinha bem e Tuca chegou e levou a equipe ao 5º lugar da Série A2. Tuca Guimarães deve ser apresentado ainda hoje para iniciar os trabalhos comandando aí a equipe do Clube Atlético Linense, o Linense que é o 8º colocado, soma 13 pontos e no próximo fim de semana tem derby jogando em Lins contra a equipe do Penapolense. 8h31. Agora a elite do estadual, 10ª rodada no fim de semana. O Mirassol empatou com o Palmeiras. O Novo Horizontino entra em campo logo mais às 5h30 da tarde, recebe o São Caetano. No clássico ontem, deu empate. No sábado, o Mirassol e Palmeiras ficaram no 1-1. Ainda no sábado, São Paulo e Ferroviária também 1-1. Ontem, o Corinthians empatou com o Santos em 0-0 e a Ponte Preta venceu São Bento por 2-1. Grupo A, o Santos lidera, já classificado para a próxima fase, tem 23 pontos. Em segundo está o Red Bull com 21. Em terceiro, a Ponte Preta com 16 e o São Caetano é o 4º colocado com 7 pontos. No grupo B, o Palmeiras é líder com 19, o Guarani é o 2º colocado com 14. O Novo Horizontino tem 13 e entra em campo logo mais à tarde. O Novo Horizontino que briga pela 2ª posição no grupo para se classificar para a próxima fase. O São Bento é o lanterna do grupo e também na classificação geral tem apenas 4 pontos. No grupo C, o Corinthians é líder com 15 pontos, a Ferroviária tem 14, o Bragantino tem 10 pontos e o Mirassol é o 4º colocado com 9. No grupo D, o Ituano é o líder com 14, ao lado do São Paulo, também com 14. O Oeste é o 3º com 12, grupo embolado. O Botafogo soma 7 pontos. Na classificação geral, na parte de baixo, especialmente, o São Caetano é o 15º colocado, entra em campo hoje contra o Novo Horizontino e o São Bento é o lanterna da competição, tem 4 pontos. Os 2 últimos serão rebaixados. 8h32. Instantes das loterias do fim de semana e ainda informações de um grave acidente que aconteceu na manhã de ontem na ponte de Porto Ferrão entre Borborema e Pongaí. Uma colisão traseira envolveu um Ford Fiesta e um Santana. Um dos veículos caiu no rio Tietê. 3 mulheres morreram. Estamos apresentando Jornal da Regência. Oferecimento Big Mart Centro de Compras, Mate Center Materiais de Construção de Cafelândia e Transportadora Cafelândia. Mate Center construindo com você. Reforme sua casa com muita alegria. Construa o seu lar com mais economia. Elétricos, hidráulicos, tintas e areia. Tudo para a construção inteira. Mate Center. Tijolo, azulejo, cal-ferro e cimento. Tudo dentro do seu orçamento. Mate Center de Cafelândia, Dom Pedro II 192, 3554-1777, 3554-3096. A Finauto completa a reparação automotiva.
Equipe Serviços de Ponta para o seu Chevrolet, Fiat, Volkswagen, Ford, Hyundai, Nissan, Honda, Renault, Citroën, Peugeot e Toyota. Faça a revisão do seu veículo com a gente. A Finauto, fazendo mais que clientes, fazendo amigos, em Lins e região. José Fava 407, Junqueira. WhatsApp Afinauto 99794 5912. Estamos apresentando Jornal da Regência. Oferecimento Big Mart Centro de Compras, Mate Center Materiais de Construção de Cafelândia e Transportadora Cafelândia. – 8h35. Quina. O apostador de São Paulo, capital, acertou os números do concurso 4.920 em bolsa R$4.959.000. Atenção. 11, 15, 50, 56 e 64. Time Maria, concurso 1303, time do Coração Esporte de Pernambuco. O prêmio segue acumulado, chega a 3.450.000. Atenção. 12, 28, 42, 45, 47 e 75. 8h36. Mega Sena. A Mega acumulou o prêmio, chega a 7 milhões. Números do concurso 2132. 5, 18, 30, 35, 39 e 60. Dupla Sena, concurso 1911, prêmio também acumulado em 4.200.000. Primeiro sorteio: 3, 7, 24, 40, 42 e 50. Segundo sorteio da dupla: 6, 9, 17, 42, 45 e 48. 8h36. Loteria Federal. A extração 5.369. O bilhete ganhador do primeiro prêmio foi para São Paulo, capital. Quinto prêmio, 75.706, Águia. Quarto prêmio, 48.674, Pavão. Terceiro prêmio, 74.808, novamente Águia. Segundo prêmio, 86.451, Galo. E o primeiro prêmio, 40.704, deu Avestruz. Dia de sorte, o concurso 122 acumulou. O prêmio está em 1.800.000. O mês abril. Atenção para os números: 12, 13, 14, 15, 16, 23 e 31. 8h37. Notícias da polícia. Ontem, em alguns pontos aqui de Lins, vento forte acabou destelhando casas e derrubando árvores. Fernando. Exatamente, Gilson. Inclusive, alguns bairros ficaram temporariamente sem energia elétrica. Com isso, as equipes da Defesa Civil e também do Corpo de Bombeiros de Lins tiveram que prestar socorros em vários lugares, né? Inclusive, falamos com Wagner Sauncelo, que é coordenador da Defesa Civil de Lins, que fala sobre essas ocorrências. A forte precipitação de ontem, ela foi considerada com fortes rajadas de vento e granizo em alguns bairros, tá? Teve bairros que nem choveu. Por volta das 15 horas, 15h05, desencadeou a queda de diversas árvores, destelhamento de vários imóveis, rompimento de fios, né, cabos energizados da CPFL, tombamento de poste da CPFL também, queda de poste de energia interna de residência, vários bairros ficaram temporariamente sem energia, mas graças a Deus nenhuma vítima. O atendimento de ocorrência foi feito pela Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, CPFL. Até o momento foram 22 ocorrências, tá? Com relação ao dia de hoje, como estão os atendimentos? Algum procedimento que deve ser realizado hoje? Agora o pessoal
pessoal da assistência social foram passados todos os endereços das ocorrências. O serviço de assistência social, agora de manhã, várias equipes estão indo visitar as famílias e ocorreram o destelhamento, tá? Para ver a possibilidade de que a prefeitura pode ajudar essas famílias. Correto. Com relação ao volume de chuva, foi um volume grande ou foi mais com relação ao conjunto de chuva e vento que deu tudo isso? Isso aí foi o conjunto. Para você ter ideia, aqui nós temos um pluviômetro aqui na Defesa Civil, tem um na minha residência também, não marcou nada de chuva, tá? Então isso aqui foi na área central, ali próximo do Jardim Campestre, não caiu uma gota de água, tá? Aí nós não temos pluviômetros em outros locais. Então teve vários aí, igual em 5, que caiu bastante água com granizo, né? Ali na São João, São Benedito, e a quantidade de chuva nós não temos nesses bairros, tá? Mas o que prejudicou mais mesmo foi as rajadas de vento, que encadeou a queda de diversas árvores, né? Mas graças a Deus nenhuma vítima, e provavelmente agora de manhã a minha equipe também vai estar rodando, provavelmente isso aí vai aumentar o número de ocorrências, né? Com relação à previsão do tempo para esses próximos dias, há alguma previsão? Tem previsão de chuvas, tá? Mas não dá para saber se é chuva forte, que a gente fala, né, chuva de verão, que forma de repente. O perigo é mais essa conciliação aí com rajadas de vento aí, tá? Lins é uma cidade que tem muitas árvores aí na área urbana, né? Pelo levantamento 2 anos atrás, era uma média de 175 mil árvores na área urbana. Então, com rajadas de vento, a chance é grande de queda de árvore. Então, tomar muito cuidado. 8h41. E na capital paulista, chuva forte ontem à noite prosseguiu durante a madrugada e a informação é que a situação está complicada lá na capital paulista. A chuva forte provoca alagamentos em diversas regiões da Grande São Paulo e também da capital. Vias de acesso à capital estão interditadas. A previsão é de mais chuva durante esta segunda-feira, especialmente na capital e na Grande São Paulo. Com o problema, o rodízio de veículos foi suspenso, zona azul suspensa, a zona máxima de restrição à circulação de caminhões e a zona máxima de restrição fretados também foram liberados. Ao registro de desabamentos, pelo menos com 2 vítimas fatais e 2 desaparecidas em Ribeirão Pires. Entre outras ocorrências registradas durante essa noite e madrugada, especialmente agora no começo da manhã, na capital, caos em virtude da forte chuva que atingiu a capital e a Grande São Paulo. 8h42. Manhã de ontem, um grave acidente teve como saldo 3 vítimas fatais, 3 mulheres, sendo uma delas grávida. Elas morreram após o veículo em que estavam cair no rio Tietê, em Pongaí. O carro, um Fiesta vermelho do município de Serrana, na região de Ribeirão Preto. Ele foi retirado no fim da tarde de ontem. O acidente foi por volta das 9h30 da manhã, no quilômetro 232 da rodovia Doutor Mário Gentil, a SP-333, na ponte de Porto Ferrão, que liga a Pongaí a Borborema. De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual aqui de Lins, por motivos ainda a serem esclarecidos, o Ford Fiesta bateu na traseira de um Santana com placas de Franca e ficou desgovernado, perdeu o controle. Em seguida, o carro rompeu a mureta de concreto da ponte e caiu no rio, de uma altura de aproximadamente 15 metros. O condutor do Santana não se feriu. Equipes dos bombeiros aqui de Lins e também de Bauru foram acionados e localizaram o primeiro corpo da gestante por volta das 2h30 da tarde. Estava fora do veículo. A informação dos bombeiros é que naquele local onde o Fiesta caiu, o rio Tietê tem uma profundidade aproximada de 25 a 30 metros. No fim da tarde de ontem, os bombeiros conseguiram retirar o carro da água. No interior, mais 2 vítimas, mais 2 mulheres. As vítimas já foram identificadas, no entanto, as identidades ainda não foram reveladas. Um grave acidente na ponte de Porto Ferrão na manhã de ontem, entre Borborema e Pongaí, envolvendo um Ford Fiesta e um Santana. A colisão traseira, o Fiesta perdeu o controle, acabou caindo
da ponte, de uma altura de aproximadamente 15 metros. No veículo, 3 mulheres, uma delas grávida, e as 3 acabaram morrendo. O fato aconteceu ontem pela manhã. 8h44. As notícias mais importantes desta edição você encontra no regenciafm.com.br e você pode participar do Jornal da Regência pelo WhatsApp no 991639290. Ótima semana para você. Nova edição do Jornal da Regência amanhã às 8 horas. Jornal da Regência. Apresentação: Gilson Jorge e Marcelo Dermínio. Edição, redação e reportagens da equipe 107 de jornalismo. Supervisão geral, Marcelo Dermínio. Jornal da Regência. Oferecimento: Big Mart Centro de Compras. Mate Center Materiais de Construção de Cafelândia. E Transportadora Cafelândia.